Boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a esse momento onde o Dr. Albert vai nos prestigiar com um momento de formação. Gostaria de agradecer muito a presença do Dr. Albert aqui na instituição. Ele é procurador federal junto ao Instituto Federal do Rio Grande do Sul. E ele vai tratar de um assunto importantíssimo, que é a prevenção e combate ao assédio. E o que é mais fundamental é que todos aqui saibam que a instituição sempre vai estar ao lado de vocês. E se porventura, ao longo da exposição do Dr. Albert, e ao final principalmente, vocês tiverem alguma dúvida, alguma curiosidade, ou queiram compartilhar algo, vocês podem não só questionar o Dr. Albert, que vai abrir um espaço para essas perguntas, mas principalmente, após essa sequência de palestras, nós vamos ter uma palestra hoje à tarde, uma palestra hoje à noite, uma outra amanhã de manhã. Sempre que vocês precisarem da instituição para tratar algum tema relacionado à fala do Dr. Albert, o Damian vai estar sempre à disposição, a professora Camila vai estar sempre à disposição e todos os demais colegas aqui da instituição estão sempre à disposição de vocês. Não se furtem em nos comunicar, não se furtem em dialogar com a instituição e, principalmente, não fiquem calados se vocês precisam de ajuda. Dr. Albert, seja muito bem-vindo, desejo uma excelente palestra. Acho que já é o 5º ano que o Dr. Albert vem aqui na instituição. Os colegas servidores que também estão aqui na plateia já tiveram a oportunidade de acompanhar o Dr. Albert em várias outras exposições, mas sempre é importante nós tratarmos desse tema aqui na instituição. Dr. Albert, lhe desejo uma excelente palestra. Por gentileza. Obrigado, professor. Boa tarde, alunos, servidores. Então, como o professor Eduardo colocou no início aqui, vocês se sintam bem à vontade. Se vocês quiserem fazer algum questionamento durante a nossa conversa aqui, levanta o braço, se identifica, diz o nome, para pelo menos saber quem é que está falando, né? Ou se quiser, façam questionamentos ao final. Posso antecipar para vocês que eu já fiz uma roda de visitas nos campos para falar com os servidores. Eu estou voltando agora para falar com os servidores e com os alunos, que no final das contas é o nosso público-alvo, né? E em Osório e em Rio Grande, os questionamentos dos alunos foram tão interessantes, tão importantes, que não só eu tive que alterar a parte da apresentação, como sugerir para os colegas, outros procuradores federais que fazem o mesmo trabalho que eu estou fazendo aqui, que inserisse os questionamentos e as respostas nas nossas apresentações. Então, espero que o que eu falo para vocês seja proveitoso, mas o que vocês venham me perguntar também seja proveitoso para mim e para os demais servidores. Bom, o tema aqui da nossa fala diz assim: prevenção e combate ao assédio, aspectos jurídicos, questões, né, civil, administrativa, penal e procedimental. Mas quando eu falo em assédio, eu vou combinar com vocês um primeiro ponto aqui, tá? O assédio ele seria um gênero, tá? Quando eu falo em assédio, quero dizer que é prevenção e combate ao assédio sexual e moral e demais violências sexuais e morais, tá? Então, assédio aqui é o gênero. Por que a gente está fazendo esse trabalho aqui? Bom, primeiro eu preciso dizer o que eu faço na vida, né? O professor Eduardo falou que eu sou procurador federal junto ao IFRS. Você deve estar perguntando, tá aí, o que tu faz, né? Tentar resumir bem brevemente com relação a vocês, estudantes. Quando vocês entram aqui no IFRS, vocês precisam fazer um processo seletivo, correto? Então, o edital do processo seletivo ou a contratação da empresa que vai fazer o processo seletivo tem que passar por um lugar que tem que dizer ok. O edital está ok, o contrato está ok, e passa lá na procuradoria. Acordos de cooperação, acordos de parceria, daqui a um pouco um trabalho que vai viabilizar uma bolsa de pesquisa para um aluno,
passa pela Procuradoria, a compra da alimentação de vocês tem que passar lá pela Procuradoria, entre outras coisas. Aí daqui a um pouco vocês vão ter uma demanda judicial. Tem alguma coisa que vocês não gostaram no IFE, ou daqui a um pouco vocês foram assediados no IFRS, e aqui a gente já começa a entrar no tema, e vocês vão entrar com uma ação de indenização por dano moral e material contra o IFRS. Quem é que vai fazer a defesa do IFE? A Procuradoria, a defesa judicial. Tá? Então a gente tem esse lado de consultoria, de analisar os processos administrativos, as compras, tudo que é feito aqui, a compra aqui de onde vocês estão sentados, alimentação, etc. E a parte do lado judicial. E uma das coisas que a gente quer evitar muito no judicial é ter que defender o IFRS numa ação em que um aluno acusa o IFE de ter negligenciado e o aluno ou um servidor ter sido assediado sexual ou moralmente. Por isso que a ideia é falar, conversar com todos os alunos e servidores para que a gente não tenha esse debate no judicial. Porque quando chegar lá, já tivemos um problema. Alguém provavelmente já deixou de estudar porque se sentiu mal na instituição e se evadiu. E não é isso que a gente quer. Porque cada um de vocês aqui tem um custo para a República. Não sei se vocês já se tocaram nisso, mas o ensino é gratuito. Correto? Gratuito para quem está aqui estudando. Mas para a sociedade não é, porque nós, através de impostos, a gente financia o estudo de vocês, a gente financia a estrutura de vocês e minha também, né? Tudo isso aqui é pago por alguém. Tá? Então a gente não quer que esse valor que é investido em vocês, ele vire uma despesa, porque no momento que um aluno, por exemplo, no terceiro ano, é assediado e sai da instituição, nós jogamos praticamente 50 a 60 mil reais fora, que é o valor investido naquele aluno. Tá? Então, a ideia é falar e prevenir. Por quê? Por que nós precisamos falar desse tema? Bom, lá na nossa Constituição Federal, e eu vou já antecipar e pedir desculpa a vocês, que eu sei que direito é um pouquinho chato, né? Mas eu preciso falar de questões principiológicas, questões conceituais. Lá na nossa Constituição Federal, diz o seguinte, no artigo 1º, inciso 3, que é fundamento ou princípio fundamental da República Federativa do Brasil, a dignidade da pessoa humana. E como é que eu efetivo esse direito? Como é que eu dou cumprimento a isso? Através de alguns outros direitos, que são lá no artigo 5º, como por exemplo, garantir a vida, a liberdade, a igualdade, segurança e a propriedade. Quando eu falo em liberdade, eu estou falando também da liberdade sexual. O livre direito de opção do que tu quer ser. Certo? Além disso, no artigo 6º, que fala dos direitos sociais, diz lá que são direitos sociais: trabalho, lazer, moradia, previdência social, ensino. Mais adiante, na Constituição, também diz que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Então, se é dever nosso, nós temos que propiciar a melhor forma de ensino, o melhor ambiente possível. Imagine vocês chegar aqui e entrar numa sala de aula e vocês serem humilhados literalmente por um professor. Por qualquer motivo. Pelo teu time, pela tua religião, pela tua opção partidária, ideológica, pela roupa que tu usa. O que vai acontecer quando o aluno entrar na sala de aula e já souber que o professor vai xingar ele? Já vai se sentir menos em relação aos demais, correto? Bom, então, e finalmente aqui, né, por que a gente precisa falar desse assunto? Porque, jogue no Google aí, assédio sexual, Instituto Federal. Vocês vão reparar a quantidade de casos que vêm
vem ocorrendo e vem sendo relatado de 2015 até hoje. Houve um crescimento exponencial de denúncias, muitas delas comprovadas. E vamos ver daqui um pouquinho o que acontece quando uma denúncia de assédio sexual com relação a um professor, servidor público federal, o que acontece em relação a esse professor, tá? Mas então, jogando no Google, vocês vão achar vários casos, e isso aí traz uma repercussão muito negativa para a instituição. E como é que a gente faz para limpar o nome da instituição? Ocorreu, infelizmente ocorreu, nós precisamos então apurar e nós precisamos responsabilizar, se for o caso, demitir o servidor. E a partir disso, adotar uma série de medidas preventivas para que esses casos não venham a ocorrer mais. Combinado? Então, por isso que a gente precisa falar de assédio. E se vocês olharem também em vários meios de comunicação, tem se falado muito nesse assunto, porque... e a pergunta que se faz, isso já acontecia antes e não era repassado? As pessoas achavam normal isso? Ou agora quando começou a acontecer mais? Fica a reflexão para vocês pensarem. Mas, de qualquer forma, o que se identificou aqui no Poder Executivo Federal, 50% dos casos de assédio sexual ocorrem em instituições vinculadas ao Ministério da Educação. O que eu quero dizer? Em universidades federais e institutos federais. Pensem se eu ficaria tranquilo em deixar o meu filho numa instituição em que lá houve 3, 5, 10 casos de assédio. Não vou. Ainda mais se eu souber que existe o assédio lá e não é denunciado. Se eu souber que existe assédio lá e é denunciado, e as pessoas que receberam a denúncia não fazem nada. E vocês vão ver daqui um pouquinho que isso é uma obrigação solidária nossa. Tá? Então, guarde essa informação para daqui um pouco. Bom, o que é assédio moral? Digamos que eu cheguei na sala de aula atrasado. Vamos por exemplo que fica mais fácil. Cheguei atrasado na sala de aula, o professor falou: bom, de ti não esperava mais nada. Foi assédio moral? O que vocês acham? Vamos lá, levanta a mão quem acha que sim. Vamos lá, vamos participar. Quem acha que é assédio moral? Quem acha que não é? Quem? Nenhuma das respostas acima. Bom, então, esse professor dá aula na segunda, tá? Na outra segunda, eu não cheguei atrasado, eu cheguei no horário, mas ele falou: pô, achei que tu ia chegar atrasado, porque tu sempre chega atrasado. E na outra segunda, o professor faz mais um comentário, independente do horário, mas ele sempre dá um jeito de mirar o foco para mim e de me diminuir perante os meus colegas. Digamos que aconteceu isso o semestre inteiro. Vou voltar na pergunta. Agora, é assédio moral? Sim ou não? Sim, agora sim. Veja, no primeiro caso, eu cheguei atrasado e o professor falou: pô, chegou atrasado. Foi assédio moral? Não. Por quê? O assédio moral exige uma conduta reiterada. Que tempo é esse para ser reiterado? Pode ser 2 meses, pode ser 3 meses, vai depender do grau da ofensa e do grau da suscetibilidade daquele que está sendo ofendido. Nesse caso aqui que eu falei no semestre, toda segunda-feira o professor vinha lá e me humilhava perante os outros. Está mais do que suficientemente comprovado que houve um assédio moral. Por que o professor fazia isso, no final das contas? Porque ele queria que o aluno pedisse boné. Ele queria humilhar o aluno para que ele largasse a instituição. Porque não gostava do aluno, por algum motivo. E pode ser, inclusive, esse assédio moral, ele pode contar com a participação dos outros alunos. Porque daqui a um pouco ele fala isso e os outros todos vão dar a risada. E vão ficar debochando. E vão, daqui um pouco, quando o aluno entrou,
na porta, atrasado, vai lá um e pergunta assim, ô professor, olha o fulano. Aí o professor vai lá e faz a piadinha. Nós temos aqui, então, um assédio moral misto, que é do professor em relação ao aluno e dos alunos em relação ao colega. Pode perguntar. Também pode se enquadrar como bullying, dependendo da situação. Lembra lá do início, quando eu falei em assédio? É o gênero, né? E dentro do assédio nós temos o assédio moral, clássico, e nós temos o bullying também, que ele se aproxima muito do assédio moral. Tá? Mas veja o que eu estou falando. Professor em relação ao aluno. Assédio moral, já estou entrando em quais são as formas. Assédio moral vertical descendente, de quem está em cima em relação a quem está embaixo. E fiz essa argumentação aqui, e pergunta que eu faço em todos os campos que eu vou. Existe hierarquia entre professor e aluno? A maioria dos professores que respondem a processo administrativo e disciplinar, eles dizem que não. Mas o Superior Tribunal de Justiça, que é abaixo do Supremo Tribunal Federal, então nós temos o STF, é o nosso topo, é o nosso tribunal mais importante, hierarquia maior. Abaixo dele nós temos o STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Ele já disse que sim, existe hierarquia, porque nós temos uma reverência em relação ao professor, porque o professor é um padrão, ele é uma referência, seja de conduta boa ou ruim, e fora isso ele é quem nos passa conhecimento. Então, e fora isso, é ele que nos dá nota. É ele quem nos avalia. Então existe sim hierarquia do professor em relação ao aluno. Existe hierarquia, depois eu vou fazer essa pergunta mais adiante. Quer dizer, essa pergunta que eu vou fazer, ela serve mais adiante. Existe hierarquia de aluno em relação ao aluno? Tem? Outro dia, num outro campus, também me comentaram que tinha. Aí alguém falou assim, não, mas o presidente do DCL tem hierarquia em relação aos demais. Não. É ele quem avalia vocês. Existe uma estrutura e vocês estão subordinados lá na estrutura do DCE. Não, vocês são alunos aqui. Então, os colegas não têm hierarquia. Técnico em relação ao aluno. Tem hierarquia? Não. Guarda essa informação para daqui um pouquinho. Mas voltando lá então, conceito. Condutas reiteradas, conceito da assédio moral. Condutas reiteradas que têm por objetivo causar um dano psicológico em determinada pessoa, que ela se sinta não pertencente àquele grupo e que ela queira sair. Isso serve para alunos e para servidor. Pode ser do chefe para o seu inferior hierárquico, pode ser do professor em relação ao aluno, pode ser colateral, ou seja, entre os servidores do meu setor, e pode ser, inclusive, vertical ascendente. Digamos que uma determinada turma, o professor entra em aula e a turma toda sai. Toda segunda-feira. E eles ainda fazem questão de dizer assim, tu não sabe dar aula, tu não serve para nada. Toda segunda-feira acontece isso. Como é que o professor virá para a instituição para dar aula, se sentindo abalado moral e psicologicamente? Então existe a possibilidade também de assédio dos alunos em relação ao professor, ou assédio dos servidores em relação, por exemplo, dos servidores em relação ao diretor-geral. Tá? E a responsabilização? Puxa, aconteceu um assédio moral. Quem paga por isso? Se acontecer no IFE, o IFE vai ser responsabilizado. Já te passo. Se acontecer no IFE, por exemplo, um aluno foi assediado moralmente. Busca a reparação pelo dano moral. Essa imagem foi abalada, essa moral foi abalada, e daqui a um pouco ele começou a tomar remédios para tratar a doença psiquiátrica, psicológica, etc. E vai pedir então a reparação moral e material. Quem vai pagar? O IFE. Mas se eu sei qual foi o professor que deu causa a esse assédio, nós vamos atrás deste professor.
num negócio que a gente chama de ação regressiva. A gente vai falar o seguinte: nós pagamos 100 mil reais por um aluno, por tua culpa. E agora tu vai ter que devolver para o IFRS esses 100 mil reais. É ação regressiva, tá? Se os alunos derem causa a um assédio moral, nós podemos, inclusive, buscar a reparação de quem deu causa. Ah, mas o aluno é de menor. A reparação a gente busca dos pais. E tem um artigo lá no Código Civil que diz que os pais são responsáveis pelos atos que seus filhos praticarem. Tá? Lá atrás, desculpa. É o assédio colateral. É o assédio moral colateral. Então, precisa ficar bem claro que pode ser de cima para baixo, de baixo para cima ou no mesmo patamar. Então, se uma turma de alunos está, de alguma forma, fazendo com que uma outra pessoa se sinta menos em relação a eles, por qualquer motivo, e daqui a um pouco nós vamos ter algum... O grave problema é não vem mais na aula, baixa o rendimento e daqui a um pouco se evade, está mais do que configurado o assédio moral. É o assédio moral coletivo. Assédio moral coletivo. Nada. Tá? Então a responsabilização pode ser civil, se for no servidor administrativa também, porque pode ser penalizado aqui pelo IFRS, e a pena de um servidor que pratica assédio moral, sabe o que é? Demissão. Se um servidor público federal praticar assédio moral em relação a qualquer outro servidor ou um aluno e ficar comprovado isso no processo administrativo disciplinar, a pena é demissão. Tá? Então vamos adiante. Não sei como é que eu estou de tempo aí, mas qualquer coisa me chama a atenção. Temos algumas novidades, tá? Em relação... Vimos aqui então assédio moral, vamos agora para o assédio sexual, tá? Temos algumas novidades, tanto na esfera pública quanto na esfera privada. O pessoal que está fazendo, acho que tem alunos de engenharia aqui, lá atrás. Então, com certeza, vocês já ouviram falar de CIPA, né? Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Tá? Essa lei aqui, que vem oriunda de uma medida provisória número 1116, ela diz o seguinte: todas as empresas que têm CIPA, ou seja, mais de 20 empregados, elas são obrigadas agora todo ano a fazer uma reciclagem de seus empregados, seja do presidente a pessoa com menor nível hierárquico dentro da empresa. Todos eles têm que fazer um curso de prevenção e combate ao assédio sexual e demais violências. Tanto é que o nome agora não é mais Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, é Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio. CIPA mudou o nome. Inclusive, as funções da CIPA tiveram aumentadas, porque agora eles têm que passar, dentro dessa política de atuação, nas empresas têm que passar por esses cursos. De 12 em 12 meses, pelo menos, tem que fazer esse curso. Quem fizer comprovar que está de acordo com a legislação, vai ganhar um selo, e além disso as empresas vão ter facilitação de crédito público para desenvolvimento de outros projetos. Bom, então, empresas aqui da cidade, com certeza, desde o dia 20, mais ou menos dia 20 de março desse ano, já são obrigadas a fazer, estar de acordo com essa lei. E, fora isso, as empresas têm que ter no seu site a indicação de um canal de denúncia. Se vocês olharem as empresas aqui da região, façam um teste. Vejam se as empresas já estão de acordo com a lei.
Abriu a página da empresa, tem que ter o canal de denúncia. Tá? Isso está lá nessa lei 14.457, que criou então o programa Emprega Mais Mulheres, mas trouxe alguns aspectos relativos à prevenção e combate ao assédio. Na esfera pública, nós temos então a medida provisória, que foi editada no dia 27 de outubro do ano passado, foi convertida na lei 14.540. Essa aqui ela é voltada para a administração pública. Nós participamos então de um levantamento, desde 2016 para cá, a gente leu todas as denúncias que foram feitas nos institutos federais e nas universidades federais. Todas as denúncias que viraram processo administrativo, ou seja, houve uma apuração. O que aconteceu ali? Nós fizemos alguns levantamentos estatísticos e propusemos algumas medidas legislativas. E ajudamos a trabalhar essa medida provisória que virou essa lei. No início, a medida provisória tinha um escopo mais restrito, que era universidades e institutos federais. Por quê? Porque a partir do estudo da Controladoria Geral da União e a partir do nosso estudo, a gente entendeu que o foco maior da prevenção seria nesses lugares. O Congresso Nacional, quando foi converter essa medida provisória em lei, e não sei se você sabe o que é uma medida provisória, estou falando nisso aqui como se você já estivesse no terceiro ano do curso de Direito, então eu peço primeiro desculpa a vocês. Você sabe o que é uma medida provisória? Não. Tá. Medida provisória, a grosso modo, tá, é uma lei provisória. E ela não é feita pelo Congresso. Não é uma proposta do Congresso. É uma lei editada pelo Presidente da República. Ele edita aquela medida, manda para o Congresso e diz: Congresso, eu entendi que havia urgência e relevância nesse tema e editei essa medida. Vocês podem passar ela como ela está, aprovar ela como ela está, pode alterar, ou pode, inclusive, rejeitar. Mas ela vale por 60 dias mais 60, por isso que se diz provisória. Então, na conversão dessa medida provisória em lei, o Congresso entendeu que o tema era tão importante que não poderia ficar restrito a institutos federais, a universidades federais, a escolas privadas e universidades privadas. Tinha que ser para toda a administração pública federal. O que eu estou dizendo? União Federal, Estado do Rio Grande do Sul, município de Erechim, Brasília, Distrito Federal. Todos os entes públicos precisam estar de acordo com essa lei. E o foco dessa lei é na prevenção. Tá? O ponto central aqui é prevenir. Falar para vocês, a partir, por exemplo, que o colega comentou lá no fundo, evitar que alguns comentários virem uma bola de neve e daqui a um pouco nós tenhamos ações de reparação do dano moral ou, dependendo da situação, nós temos um crime a ser apurado. A prevenção é o foco, porque nós precisamos cumprir com o princípio da dignidade da pessoa humana. E como é que e porque não sou eu que estou dizendo que a prevenção é o mais importante. O Tribunal de Contas da União, num julgado do ano passado, de número 456, ele fez uma análise de vários órgãos federais para identificar qual era a política de prevenção e de combate ao assédio e trouxe conceitos e exemplos. Fora isso, a lei ela exige o comprometimento da autogestão. E quando a gente fala em comprometimento e autogestão, o que eu estou dizendo? Como é que é teu nome? A Yolanda. Digamos que ela faça uma denúncia, tá? Foi lá, falou com o Demian, fez uma denúncia, ela está sendo assediada, tem comprovação, tem prints, tem áudios, tem um monte de coisa. Ela entregou esse Demian, não aguento mais, eu preciso que a instituição me ajude porque eu estou sucumbindo. E o Demian entrega a denúncia para o diretor-geral. E o diretor-geral diz o seguinte: puxa, mas aqui acho que não vai dar nada e arquiva. Qual é a mensagem que a direção está passando para ti? Um descaso. E se há esse descaso, tu vai pensar isso, os colegas aqui da sala, todos vão pensar a mesma coisa.
Mas, se tu faz a denúncia para o DEMIAN leva para o diretor encaminha para um setor lá da reitoria, que é o responsável para fazer a análise da denúncia e dizer, puxa, esse caso aqui é grave, nós temos que abrir um processo administrativo disciplinar e, se for o caso, punir o professor. Qual é a mensagem que a alta gestão está passando para ti? Agora sim, estão me respaldando. A denúncia que eu fiz, ela foi... Não quer dizer que vai ser procedente, mas a denúncia que eu fiz, ela vai ser apurada, vai ter andamento. Então, quando a gente fala em comprometimento da gestão, é isso aí. Tudo que foi denunciado tem que ser minimamente apurado. Tá? E precisa criar uma estrutura de prevenção. Nos campi, aqui no IFRS, tem a Diretoria de Assuntos Estudantis, né? Esse é o nome. É responsável pelo acolhimento. Se o colega aqui está sendo assediado, ele pode se socorrer da Coordenadoria de Gestão de Pessoas. Faz a denúncia lá e o pessoal da CGP vai dar o encaminhamento, a orientação, o que tem que fazer, onde é que faz a denúncia, como faz e tal. Se for vocês, alunos, vocês têm 2 canais de denúncia. Um deles, já disse aqui, é falar com o DAE. Mas daqui um pouco, vou deixar para o final para o pessoal não vazar. Vou deixar para o final qual é que é o canal principal de denúncia, tá? Então fiquem, me aguardem. Então, vocês sabendo que existe esse canal de denúncia, fica mais fácil para pensar no assunto. E os meios de prevenção? A instituição, no nosso caso aqui, IFRS, precisa elaborar ações e estratégias institucionais de comunicar. Vocês precisam saber o que é o assédio moral. Né? Eu vi aqui que tinha uma certa dúvida no início do que era o conceito do assédio moral. Vocês ainda provavelmente não devem saber o que é o assédio sexual, até porque o conceito mudou em relação ao que se pensava até 2 meses atrás. Vocês não devem saber o que é importunação sexual, entre outros crimes. E eu estou tendo todo o cuidado de falar, porque nós temos menores de idade, tá? Então a minha fala é mais conceitual possível, mas em algum momento eu vou ter que falar algum exemplo. Tá? Canais de denúncia. Já comentamos aqui, falta um, que é o principal. Apuração e responsabilização. Por quê? Efeito pedagógico. Digamos que aconteceu um caso de assédio aqui no campus. Se houve apuração e houve a penalização, apesar de ter acontecido aquele caso, ele serve como efeito pedagógico para que não mais ocorra, porque eu sei que houve a sanção. Quem fez foi punido. E isso aqui é uma das melhores formas de prevenção. O exemplo. Informação, ou seja, passar, seja aqui o procurador falando para você, seja os professores falando em sala de aula, seja os grupos de estudo de vocês debatendo esse assunto, apresentando, escrevendo, e capacitação também dos funcionários ou servidores públicos. Tá, vamos para o conceito de assédio sexual. Na conversão da lei, diz lá na lei 14.540, que o assédio sexual, o conceito está contido, é o que está descrito no Código Penal, no artigo 216-A. Bom, voltamos ao questionamento. Eu vou trazer aqui e vou deixar para vocês pensar. Vamos lá, artigo 216-A. É assédio sexual constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente, ou seja, aquele que faz, de sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerente ao exercício de emprego, cargo ou função. Bom, voltamos ao caso aluno-aluno. Se um aluno faz uma insinuação de cunho sexual em relação
a um outro aluno ou uma aluna é assédio sexual de acordo com esse conceito? Tem ascendência entre aluno? Se um professor faz uma insinuação de cunho sexual para um aluno ou uma aluna, é assédio sexual de acordo com esse conceito? Sim. Bom, vamos aos casos clássicos, né? O professor, a aluna está com dificuldade numa matéria e o professor diz o seguinte: para tu melhorar tua nota, tem uma saída. Tu pode sair comigo. É o caso clássico de assédio sexual. Tá? O chefe de um setor, olha, para tu trabalhar só no horário da manhã ou para tu poder aderir ao teletrabalho, tu vai ter que sair comigo. Caso clássico de assédio sexual. E vocês vão me perguntar, mas isso ocorre? Muito. Infelizmente. Por isso que a gente está falando sobre isso. Não precisaria falar aqui e nem nos outros campi. Porque algumas coisas são tão simples moralmente que não precisaria nem estar escrito na lei. Mas as pessoas sempre ficam testando o sistema, sempre ficam testando a sociedade dá a resposta. E quando a resposta vem, ela é mais dura. Bom, mas veja aqui. Então, aluno não é assédio sexual propriamente dito. Mas pode ser um outro tipo de crime. Se for menor, nós temos alguns outros crimes lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá? Se for colega servidor, que não tem ascendência hierárquica entre um e outro, por exemplo, 2 técnicos, já te dou a palavra, 2 técnicos no meu setor, não existe o crime de assédio sexual, mas existe uma conduta que tem na nossa lei do servidor, que ela diz o seguinte, que valer-se do cargo para lograr proveito para si ou para outra. Como o proveito aqui é sexual, se enquadra nesse artigo. E qual é que é a pena? Por mais que não seja o crime de assédio sexual, a pena também, como ele está se valendo do cargo para ter proveito sexual, a pena também é demissão. Pode perguntar. Superior. Isso, aham. Não vai ser o crime de assédio, mas nós temos um cardápio muito grande no Código Penal. Felizmente nós temos, por exemplo, pode, a depender da situação, nós podemos ter estupro de vulnerável, importunação sexual. Se a gente repassar, por exemplo, pelo WhatsApp, se eu pegar o rosto de um estudante, colocar o rosto do estudante numa cena de conteúdo sexual, também é crime. O crime é aquele que faz. Se for o menor que praticar o ato, a gente não chama de crime, a gente chama de ato infracional. O crime é sempre aquele que praticou. Mas se esse crime tiver repercussão civil, daqui um pouco houve um abalo à imagem, à moral da outra pessoa, e a pessoa ela vai buscar o ressarcimento civil aos pais que vão pagar. Então, fala. Depende se ele deixou implícito ou explícito que aquele ponto que está sendo dado é em troca de favores sexuais. Se não for, ele está violando um princípio da administração que a gente chama de princípio da impessoalidade e princípio da moralidade. Não vai se configurar assédio sexual se não deixar claro, né, esse objetivo final, mas ele também vai ser punido porque ele violou o princípio da moralidade e o princípio da impessoalidade. Tá? Não é um caso tão grave, mas ele gera suspensão até 90 dias. Tá?
Outra coisa, daqui um pouco, o que pode acontecer? O servidor, o professor, toda aula ele elogia um aluno. Toda aula. Por tudo e por nada ele elogia o aluno. O que ele está querendo fazer? Esse é meu preferido. Isso também não pode. Isso aí é manifestação de apreço ou desapreço. Ou pode ser que daqui a pouco o servidor, por tudo e por nada, ele dá um jeito de xingar o diretor. Esse diretor aqui, a instituição está ruim desse jeito por causa desse diretor. Porque não faz nada, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O que é isso? Manifestação de apreço ou desapreço, que ele está fazendo na frente de outras pessoas, tentando macular a conduta e a imagem do diretor. Pode falar. Tá, eu vou repetir as perguntas então. Eu não consegui te ouvir também na parte final. Ou o Demian fala, pergunta. Aham. Tá. Como é que é teu nome? Maria Luísa. É o próximo slide, tá? Então, essa é a grande novidade da praça. E antes de passar a tela, eu quero chamar a atenção de vocês, que é o que, de tudo que nós já lemos no Brasil inteiro, é o que mais acontece, infelizmente. Vejam só que, no caso do assédio, pode ser que o ato não ocorra, mas o fato do professor ter oferecido uma vantagem, de repente ele falou o seguinte, que a aluna perguntou aqui, que talvez não tenha ouvido, assim, o professor deu nota para uma aluna, arredondou de 3 para 8. Tá? Do nada. E ele ainda foi mais, tu nem precisa mais vir na minha aula. Tá? Já começa a desconfiar, alguma coisa tem, né? E daqui um pouco, o professor fala, puxa, tu te lembra que eu arredondei de 3 para 8, não precisa mais ir na aula? Tu podia fazer um agrado para mim, né? E um dia a gente sair para jantar, etc. Tá? O que o professor deixou subentendido? Está me devendo um favor. E isso aqui configura o assédio sexual. Tá? Mas o caso, a situação que a gente mais vê não é assédio sexual. Por isso que quando no início eu falei em assédio ao gênero, porque o que mais acontece é esse crime novo aqui que eu vou passar para vocês, e que era uma coisa que me perturbava muito quando eu ia assistir jogo de futebol com a minha filha, que tinha 4 anos na época. E que eu entendia que levar mulher para campo de futebol é praticamente um ato de tortura. Por todos os fatos que aconteciam ali no estádio. Hoje melhorou bastante, mas só em 2018, aquilo que eu via nos estádios passou a ser crime. O que aconteceu para trás era tido como contravenção penal ou nem isso era. Tá? Então o que aconteceu antes não pode ser apurado. Porque existe em direito um negócio que se chama, que é o seguinte, que não existe crime sem lei anterior que defina, nem prévia combinação legal. Ou seja, se o crime não está previsto, não é crime. E se o crime está previsto, mas não tem qual é que é a pena, de quanto a quanto vai ser preso, também não tem como penalizá-lo. Mas agora, esse tipo de conduta que tu me perguntou, está aqui. Crime recente, tá? Se chama importunação sexual. E diz o seguinte: praticar contra alguém e sem a sua anuência, veja que está em vermelho ali, ato libidinoso com objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Pena, reclusão de 1 a 5 anos, se o ato não constitui crime mais grave. Vocês vão perguntar primeiro, o que é reclusão, né? Reclusão é quando
eu for condenado, e o regime inicial é o fechado. Ou seja, tem que ficar no presídio. Quando falar em detenção, o regime inicial é o semiaberto. Seria, se existisse, né, mais as colônias agrícolas, penais e tal, o que acontece? No semiaberto, o camarada vai lá, dorme no presídio, durante o dia trabalha. Regra geral, é isso que tem acontecido. Veja aqui, ó. Praticar contra alguém sem seu consentimento, sem a sua anuência, ato libidinoso. Aí vocês vão perguntar, me dá um exemplo. Teve um caso que chegou na STJ, e vou falar porque está público, né? Então, apesar de estar diante de menores aqui, eu vou falar porque está publicizado no site da STJ. Camarada sentou no ônibus, e pode acontecer com todos vocês. Camarada sentou no ônibus, olhou ao lado, tinha uma moça. Ele passou a mão na perna da moça e passou a mão no seio. Até um certo tempo atrás, isso não era crime. Agora é. Então, se algum de vocês resolver praticar algum ato desses num colega ou numa colega, é importunação sexual. Ela disse não, ela foi para trás, tentou, ela não consentiu com o ato, é importunação. Ah, mas se eu sou menor, ato infracional. Vai ser apurado também. E se o professor acabar vendo essa cena, o professor tem a obrigação de comunicar à diretoria de assuntos estudantis, nós vamos encaminhar para o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar vai encaminhar para o Ministério Público e aí segue pelas esferas competentes. Tá? Caso mais comum. E por que ele é mais grave que o assédio? Porque ali a pessoa já se aproveita do outro. Não quer nem saber o que está pensando, vai lá e passa a mão. Tá. Espero que não ocorra por aqui. Diga. Sem pressa. Excelente pergunta. Qual o tempo para denunciar? Bom, se for menor, no direito a gente tem duas coisas. Uma se chama decadência, outra se chama prescrição. Vou tratar da prescrição, tá? Aqui no IFRS, para apurar a conduta do servidor, é 5 anos a partir de quando o diretor souber do fato. Enquanto não chegar nada para o diretor, o prazo não está correndo. Então pode ser que o assédio ou a importunação tenha acontecido há 6 anos, mas ele soube hoje. Então, a partir de hoje, a administração, aqui o IFRS, tem 5 anos para apurar a responsabilidade. No penal, a partir de quando ocorreu o fato, aí depende da pena. Como aqui é 5 anos, eu tenho que fazer um cálculo aqui, só um pouquinho. Precisa olhar o Código Penal rapidinho aqui e já te dou a resposta. Quando sobra essa parte matemática para advogado, complica um pouco. São 12 anos que o Estado... Então, ocorreu o crime hoje, tá? A importunação. A partir de hoje, se não for menor, tá? Se for menor a partir de quando completar 18 anos, em sendo maior, o Estado quando eu falo o Ministério Público, tem 12 anos junto com a Justiça para apurar e condenar a pessoa, tá? Antigamente, por exemplo, assédio sexual, a pessoa tinha 6 meses para fazer a denúncia. Mas porque se entendia que o assédio era um dano, a pessoa que entendia se aquilo ali era um dano ou não. Hoje,
a partir dessas modificações legislativas, se entende que é um dano contra a sociedade, não só contra aquela pessoa. Então, é o que a gente chama de ação penal incondicionada. Independe da vontade daquela pessoa que se processe o réu ou não. Quem assume a titularidade da ação penal é o Ministério Público e ele tem esse prazo. O Estado tem até 12 anos para condenar aquele que praticou o ato de importunação sexual. Uma pergunta bem importante mesmo. Diga. Não, o crime vai ter esse prazo para apuração, né? Apuração criminal, tá? A apuração administrativa para sancionar o servidor municipal ou o servidor estadual vai depender do que diz a lei do estado ou do município. Geralmente eles fazem um Ctrl+C, Ctrl+V do como é que é a legislação federal, tá? Então deve ser mais ou menos parecido. Se for servidor, se for uma instituição privada, aí tem toda aquela parte de apuração para ver se ocorreu de fato aquela situação, e aí demissão por justa causa. Diga. Se ele tocou no aluno, sim. Se não, a gente pode, se não houve o toque, né, a gente pode configurar em algum outro tipo de crime. E daí a depender da idade do aluno, tem a previsão no Estatuto da Criança e do Adolescente. Senão ele pode ser indução à prática de ato sexual, e daí tem um outro tipo de crime, tá? Mas os mais comuns é assédio e importunação. E nesse caso aí, fora isso, né, o desvio de moralidade também, se fosse aqui no IFRS, daria um outro tipo de apuração também, ele seria sancionado também por isso aí. Tem uma... Pode ser no serviço público também a gente tem... pode ser que o professor ou pratique esses atos não esperados pela sociedade, pratique em público. Tá? Que se chama conduta escandalosa. Tá? Também, também é caso de demissão. Diga. Prevaricação. E aí tem... Como é teu nome? Arthur. Muito bonito teu nome. Inclusive é o nome do meu filho. Tá, eu vou mudar aqui. Vou pular, tá? Bom. Alunos, servidores, por favor, muita atenção nesta tela aqui. Oi. Isso. Era não consentido, isso? Tá. Isso. Não, daqui a um pouco sim, estão namorando, ok. Tá? Estão namorando, mas são outros 500. Claro que, se for um professor namorando uma aluna, ou um técnico namorando uma aluna dentro da instituição federal, nós temos que cuidar também que o servidor público federal, ele é regrado pelo decreto número 1171, que diz que a conduta do servidor público, a conduta ética, ela tem que ser superior à média da sociedade. Então, aqui não é local de um servidor público ficar namorando alunos ou outro servidor. Existe, né, portão daqui para a rua, são outros 500, mas aqui dentro, a conduta do servidor
não é compatível com essa forma, tá? De ficar especialmente tendo relacionamento com alunos. Mas vejam, artigo 5º da Lei 14.540. Nem precisaria estar dito isso. Mas se eu sei que está ocorrendo um assédio sexual, se eu vi uma importunação sexual, se eu vi um outro tipo de crime, uma outra violência sexual, uma violência moral, todos nós temos a obrigação de denunciar. Todos. Se eu não denunciar, estou prevaricando. Servidor público, né? Estou prevaricando. Se vocês não denunciarem, vocês estão violando a lei 14.540, porque é um crime que ofende não só aquela pessoa que está sendo assediada ou violentada, mas ofende toda a sociedade. Então nós temos o dever de denunciar. E já vou dizer para vocês onde é que é o canal de denúncia. Tá? Fora isso, muitas vezes ocorre retaliação em relação às vítimas, em relação à comissão que está apurando o fato, e isso gera um outro processo administrativo no âmbito aqui do IFRS, tá? Para apurar esse tipo de conduta. Mas vamos voltar lá atrás, tá? Vamos voltar um ponto aqui. A legislação a respeito do tema, para facilitar a vida de vocês. Servidor que praticar algum ato não compatível com o que se espera dele, que eu não precisaria falar para vocês que servidor público, seja procurador, seja professor, técnico, nenhum de nós poderia assediar outros servidores, alunos, estagiários, terceirizados. Não precisaria dizer isso. Mas a nossa lei, a Lei 8.112, traz lá o que se espera da conduta do servidor, o que é proibido, o que é o dever, e diz o que? Se eu violar esses deveres e proibições, qual seria a sanção? Diga. Tá. Como faz a denúncia? Se vocês quiserem, eu vou pular direto aqui, tá? Eu preciso saber no IFRS onde é que faz a denúncia. Eu quero dar uma lidinha. Pergunta que a colega lá de trás falou. O que é o bullying, né? Não se configura com assédio moral. Onde é que está isso para eu estudar melhor? O IFRS traz detalhado para vocês nessa instrução normativa número 06 de 2022. Lá tem o que é um crime de uma violência de gênero, uma violência de raça, uma violência religiosa, o que é um assédio moral, importunação, um assédio sexual. Está tudo conceituado lá e traz os fluxos. E vamos aqui direto. Se eu quero denunciar, eu sei que eu estou sofrendo um assédio moral ou sexual. Eu quero denunciar, mas eu tenho medo, porque eu posso sofrer retaliação. O que eu faço? Eu posso chegar no DAI e falar, e eu posso, quando chegar no DAI, eu posso falar o seguinte: eu vou relatar um monte de coisa, mas eu não quero que o meu nome seja exposto. O que o DAI vai fazer? Ele vai anonimizar a tua denúncia, ou seja, vai tajar, de forma que ninguém possa saber quem foi que fez a denúncia. Bom, mas eu não quero, tenho vergonha, ou eu sei que aconteceu aquele fato e eu quero denunciar, mas eu não quero que a minha amiga fique sabendo que eu vou falar que ela está sendo abusada, que ela está sendo assediada. Como é que eu faço? Fala BR. É a ouvidoria. E vocês podem se cadastrar, fazer a denúncia, cadastrando como anônimo. E as denúncias anônimas, elas também são apuradas. Não é o fato dela ser anônima que ela vai ser arquivada, muito pelo contrário. A maior entrada de denúncias, não só no IFRS, mas nos entes públicos federais, é através da ouvidoria. E se não for dado seguimento à denúncia, existe canais de controle da Controladoria Geral da União que vai perguntar: o que foi feito com essa denúncia aqui? Passou 20 dias, mais 20 e não teve andamento. Então vocês podem fazer, o canal principal é o Fala BR, ouvidoria. Tá? E vai lá, tu vai dizer aqui, qual é o item, qual é o tema, denúncia, onde ocorreu, IFRS, quando,
Não sei precisar. O que está acontecendo? Aí tu vai lá assim, professor tal tem feito isso em relação aos alunos e pode pedir o anonimato. Então os dois canais, o principal, Fala BR, mas se não quiser, tem o pessoal do DAI que pode fazer. Tá? Diga. Sim. Ah, sim. Bom, vamos fazer um caso hipotético aqui. Digamos que houve um assédio aqui no campus Erechim, um assédio sexual do professor em relação a uma aluna. Tá? Foi feita a denúncia, a reitoria entendeu que existe elementos de materialidade, ou seja, é bem possível que a situação ocorreu mesmo. Existem elementos de autoria, pelo que se relatou, é o professor aquele. Então se determina a abertura de um processo administrativo disciplinar que vai apurar se ele fez aquilo ou não. No IFRS, quando ocorre isso, a comissão que está apurando esse fato, ela pede para que o professor seja afastado cautelarmente. O que é isso? Ele vai ficar fora do IFRS 60 dias, mais 60 se for o caso. Então, ele vai ser retirado da instituição e não tem nem acesso ao campus. Ele não tem acesso às redes de internet, não tem acesso ao e-mail. Ele vai responder ao processo administrativo. Tá? Quando chegar ao final desse prazo, ele pode retornar. Mas durante esse tempo, 60 dias mais 60, ele fica afastado. E se, a primeira pergunta dele, se a gente receber uma denúncia no andamento, é prevaricação. E daí nós vamos responder a um processo administrativo por ter engavetado aquela denúncia. Apagou a conversa, né? Isso? Uma coisa é a questão pedagógica, outra coisa é a questão criminal. Né? Então, no momento que a gente sabe que houve o assédio, a gente tem que comunicar ao Conselho Tutelar para que seja dado o segmento lá na esfera infracional. Uma coisa é evitar que aquilo ali aconteça daqui para frente, outra coisa é o que já passou, então tem que ser dado o segmento. E o que o Demian falou precisa chegar até nós. Se não chegar, como é que nós vamos agir? Olha, eu vi no corredor que de repente tal. Não tem crime por fofoca. Preciso que alguém chegue lá e relate. Mesmo que o relato seja de forma anônima. Mas tem que chegar. E, para a consciência de vocês, digamos que o assédio está acontecendo comigo. E eu não relato. Além de eu me curvar ao assediador, eu estou permitindo que ele faça com outras pessoas. Então, por isso que na lei lá se colocou que é dever de todos denunciar. Porque assim como está sendo com um de vocês aqui, pode ser do lado direito, pode ser com um do lado esquerdo. E o negócio da volta a gente quer evitar que isso aí... Então, tentou criar uma rede de proteção de todos em relação ao assédio sexual e todos os outros crimes de cunho sexual, especialmente em relação a menores. A gente quer que não ocorra, né? Mas muito menos com menor, que é o foco aqui do IFRS. Então, acho que de minha parte, em princípio, é isso. A mensagem que eu queria passar é essa. Gostei que teve um monte de perguntas no meio do caminho, e é isso que a gente espera, né?
que surjam debates e comentários. E caso vocês tenham alguma outra pergunta, estou à disposição de vocês também. Ah, sim. Isso. Isso. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, professor de educação física. Não sei se tem algum aqui. Tá. Professor de educação física, muitas vezes vai ensinar como é que é um determinado exercício, e a pergunta é, o professor precisa tocar no aluno? Se ele precisar, se for essencial para aquele exercício, o professor tem que fazer o seguinte: eu vou precisar tocar em ti. Do contrário, se não houver a autorização, a anuência, a depender de onde o professor de educação física tocar, pode inclusive se configurar uma importunação sexual. Então, os professores de educação física estão tendo, em todos os campos, o pessoal tem ficado bem preocupado, porque a verdade é essa aí, né? Só pode tocar se for essencial, e ainda assim se tiver a anuência do aluno. É isso aí. É isso aí. Por exemplo, aqui, ó, caso clássico. Estiquei a mão para ele, esticou a mão para mim. Nos cumprimentamos, tocamos. Consentido. Tem muita gente que toca aqui e daqui um pouco começa a escorregar a mão. Então, para evitar esse problema, não toca. Ou, se for tocar, explicar, olha, tá? Mas de qualquer forma, né? Havendo consentimento, ok. Não havendo, daqui um pouco, eu estiquei a mão aqui, ele pegou e vai estar com, sei lá, se tu tá com Covid ou não, vai ficar esticando a mão, né? Vamos manter a distância, né? Então eu tenho que respeitar esse sinal que ele me deu. E muitos relatos existem, né? Por exemplo, em aulas de TI, que a pessoa chega por trás, pega por cima da mão para ensinar como é que mexe no mouse. Muito comum. Também pode se enquadrar como importunação sexual. Afinal das contas, né? Mantenha a distância e está tudo certo. Olha, se for com uma conduta reiterada, que tem o objetivo de fazer com que aquela pessoa se sinta menos em relação a determinado grupo, sim, assédio moral. E muitas vezes o assédio moral ele decorre de um assédio sexual infrutífero. Como assim? Eu me aproximei, fiz uma proposta para uma aluna. Olha, se tu sair comigo, a tua nota vai ser maior. E a aluna fala, quem é que disse que eu quero sair contigo? E a partir daquele não que o professor deveria ter respeitado, ele começa a assediar moralmente. A cada aula dele, ele tenta perseguir o aluno para fazer assim, agora que tu me deu fora, eu vou fazer com que tu saia da instituição. Então, eu tive um assédio sexual e também vou ter um assédio moral. É bem comum nós temos esse caminho de violação. Eu vou só passar para ele primeiro, depois eu volto para ti aqui, tá? Pode falar.
Lesão corporal. Lesão corporal. Tu vai dizer que tu vai argumentar no criminal lá que foi legítima defesa de outra, né? Que foi para tentar afastar. Pode ter algum problema. Daqui a pouco tu se excedeu na tua. Daqui a pouco tu chegou, simplesmente tu empurrou o outro para não seguir, né? Não teve maiores problemas. Mas daqui a pouco tu deu desferiu vários socos nele, quebrou o nariz, etc. Então vai ter lesão corporal a ser apurada, tá? Eu recomendo nesse caso que, tendo visto, chegue lá e denuncie. E tendo testemunha é muito mais fácil, tá? Tendo testemunha é muito mais fácil. Isso, você testemunhar. Mas daí, sim, ela perguntou, como é que é o nome? Yasmin perguntou o seguinte: tá, mas se houve um consentimento porque no final das contas houve uma pressão anterior, nós também temos um crime específico ali para isso. No final das contas, né, tu teve consentimento, mas ele foi o teu consentimento ele foi viciado. Tu não queria aquilo ali. No direito a gente chama de consentimento com vício, né, na origem, porque tu não, no final das contas, tu não teve escolha, tá? Então nós temos outro tipo de crime ali também. Sim, claro. Também se configura. Tá? Pelo que está me falando, é a sete pessoal. Isso. Mais alguma? Mais alguma questão? Lembrando sempre, o Demian está à disposição, vários colegas servidores estão à disposição, o pessoal da assistência estudantil está à disposição, a professora Camila está à disposição. Na realidade, são vários momentos onde certamente nós tivemos vários colegas aqui questionando e outros que também têm dúvida. Se vocês têm dúvida, procurem alguém do ensino, procurem o professor Demian, procurem a professora Camila, procurem alguém da assistência. Não deixem de fazer esse relato, mesmo que vocês tenham dúvida sobre o que pode ser ou não. A nossa função também é esclarecer as dúvidas de vocês. Mas agradecendo muito a participação de todos e principalmente a visita do Dr. Albert, que já é nosso costumeiro palestrante, nós gostaríamos que o professor Adário entregasse um mimo para o Dr. Albert e ele tivesse as nossas salvas de palmas, por gentileza. Com os devidos cumprimentos da diretoria do Ipiranga, que muito gentilmente, né, atendeu a nossa solicitação, né, em homenagem ao Dr. Albert, né, recebe aqui uma homenagem. Se vocês me permitem, eu tenho, além de procurador, eu sou fã de futebol e eu tenho coleção de camisetas. Mas eu não coleciono camisa do Corinthians, de São Paulo. Eu coleciono camisas do Brasil de Farroupilha, o Lá de Vacaria, Ipiranga. Então esse é o meu foco. E fora isso, Erechim é a cidade da vó da minha esposa. Então a gente tem um contato familiar aqui, né, afetivo com a cidade. E o hotel que eu fiquei hoje, tive a grata surpresa que ele fica na frente do Colosso da Lagoa, né? Então, agradeço aqui pelo presente, vai ser muito bem estilizado e guardado. E agradeço a atenção de todos vocês. Peço desculpa alguma inconveniência que eu tenha me passado, alguma pergunta que eu não tenha respondido. Obrigado, Albert. Mais uma salva de palmas. Então, muito obrigado, uma ótima tarde e até amanhã para vocês.